São tantas vozes, não são? Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre as muitas vozes que tem ao nosso redor e quais delas nós estamos ouvindo e se nós estamos filtrando as vozes, entendeu? Porque assim, teve um tempo, gente, eu tava viciada em ministração no YouTube. Então eu entrava aqui no YouTube e eu ficava pesquisando ministração, eu ficava ouvindo ministrações, várias, o tempo todo. No Instagram, eu ficava atrás de alguma palavra, sabe? Ah, eu queria que Deus falasse comigo a toda hora, em todo tempo. Então eu ficava em busca de versículos, de palavras, de ministrações, de tudo. Irmãos, teve uma hora que eu fiquei sobrecarregada de tanta ministração, de tanta mensagem que eu assistia. E cada mensagem falava uma coisa. E aí eu comecei a ficar confusa. Porque assim, ao invés de saber, de ter um direcionamento, de saber o que eu precisava fazer, eu comecei a ficar confusa, irmãos, um monte de vozes na minha cabeça. E eu, o tempo todo, sabe? Então, tipo, uma hora eu começava falando que Deus tinha falado uma coisa. Aí depois, eu já achava que eu estava falando outra coisa, e depois uma outra coisa, e ia mudando, sabe? E isso me fez mal. Até que um dia, comentando isso com uma amiga, ela falou, cara, seu problema é que você ouve muitas vozes, né? Você está ouvindo muitas ministrações, você está indo em muitas igrejas, porque também eu visitava diversas igrejas. Isso atrás de vozes, de ouvir, sabe? Até, irmãos, que eu percebi que Deus, ele quer falar com a gente no silêncio. Ele quer falar com a gente na nossa busca, no nosso devocional. É muito bom ouvir ministração, sim, Deus usa, é bom ouvir, mas nada se compara à voz do Senhor falando no nosso próprio coração. Então, hoje, ao invés de ficar ouvindo várias ministrações, eu tô filtrando. E aí eu te pergunto, quais vozes você está ouvindo? Se você também está fazendo esse filtro, como que tá sendo? Porque eu resolvi filtrar. Então, hoje, ao invés de ficar ouvindo várias ministrações, o que eu tô fazendo? Meu devocional certinho, lendo a Bíblia, porque eu amo ler a Bíblia desde sempre, então eu sempre escolho um livro e leio. Agora eu vou ler ela de capa a capa, então tô em Gênesis, vou pegar de Gênesis e vou ler até Apocalipse. Eu já fiz isso 5 vezes, 4 ou 5 vezes, e agora eu vou fazer de novo, porque eu amo também ler a Bíblia dessa forma. Mas é você pegar um livro que você gosta de ler, ou ler ela de capa a capa também, e todo dia, irmão, disciplinadamente, você dedicar um tempo e realmente você sentar e ler a Bíblia, sabe? E hoje, o que eu faço? Tipo, no meu devocional, eu leio, tipo, 5 páginas da Bíblia, no mínimo. E aí, às vezes, durante o dia, eu não faço isso, eu acabo seguindo uma outra vertente aí do meu devocional, seguindo pra adoração, pra declaração de palavras. Só que à noite, às vezes sem sono, né, eu fico ali no YouTube, aqui no YouTube, buscando vídeos pra assistir. E aí, esses dias eu tive uma ideia. Eu falei, cara, por que eu não pego esse tempo que eu vou ficar aqui assistindo e vou ler a Bíblia? Então, isso eu faço agora. Tipo, chega à noite, tô sem sono. Gente, eu pego a Bíblia e vou ler. E assim, a Bíblia acalma, a Bíblia traz clareza mental, é inexplicável. Traz calmaria, paz. Então, se você, por exemplo, tá com dificuldade para dormir, tá muito ansioso, a Bíblia traz essa calma, essa paz, porque é a verdade de Deus sendo declarada, sabe? E a ansiedade, o medo, às vezes ele é pautado em mentiras, em ilusões, em coisas que não existem, em ameaças que não existem. E aí vem a palavra de Deus trazendo a verdade e nos ajuda a vencer, sabe, esses pensamentos ruins. Então, à noite eu tô dedicando esse tempo aí. Quando eu tô vendo que eu tô muito solta ali, olhando vídeos no YouTube, sabe? Aí eu procuro, aí eu pego a Bíblia e começo a ler, sabe? Pra aproveitar esse tempo. E outra coisa também é que eu parei, né? Parei de visitar outras igrejas. Hoje eu escolhi uma única igreja para frequentar, inclusive estou frequentando a Lagoinha aqui de Alphaville. E é só, irmãos, eu vou lá na Lagoinha, eu vou nos cultos, e aí final de semana eu sirvo, né, em algum ministério, vou nos GCs. Só que assim, é isso, entendeu? Não vou mais em várias igrejas, eu escolhi a minha igreja para frequentar e é ali que eu vou me alimentar. E aqui no YouTube, às vezes, eu ouço ministrações do Pastor Lucinho, uma ministração ou outra que aparece para mim, mas é muito raro. Mas eu tenho evitado ouvir muitas vozes, sabe? E outra coisa que tá super estourado aqui no YouTube e que eu acho que talvez já apareceu para você também, que é esses profetas, né, entregando várias palavras assim. E às vezes é bom porque de vez em quando aparece uma palavra ou outra que realmente você sente que Deus tá falando com você, só que é muito. Gente, é muita gente entregando profecia nesse YouTube. Meu Deus do céu, muita gente. E assim, nem tudo é para nós. E a gente não pode ser guiado pelo algoritmo, entende?
Tipo, é Deus que tá falando ou é o algoritmo? Às vezes a gente tem que fazer essa pergunta também. Porque às vezes aparece uma mensagem ali pra você e você acha que é Deus falando com você e não, é o algoritmo que ouviu sua conversa e tá te indicando ali um vídeo de acordo com o assunto, com a sua necessidade que a inteligência artificial ali já identificou. Então a gente tem que ficar muito atento, sabe? Eu acho que a forma mais segura hoje da gente receber orientação dos céus, receber orientação de Deus é a Bíblia, irmãos. Vai para a Bíblia. O salmista Davi, ele já dizia assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Por quê, irmãos? Porque assim, às vezes, na hora do desespero, assim, eu sempre encontro resposta, mesmo na hora do desespero, é incrível. Mas eu já passei por épocas que, na hora do desespero, precisando de uma orientação mais direcionada, eu ia pra Bíblia e eu não achava, não achava. E sabe o que eu aprendi ao longo desses anos, lendo e meditando na palavra de Deus? É que, irmão, você tem que manter essa leitura diariamente. E aí, o que acontece? É como se você armazenasse conhecimento da palavra e na hora que você precisa, irmãos, o Espírito Santo te lembra daquela palavra e te dá um direcionamento. Tem direcionamento na palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida. Só que a gente tem que manter essa leitura, porque é essa leitura que vai fazer com que a gente saiba, né, o que fazer, saiba onde ir e seja realmente conduzido. Mas isso é construído, entendeu? Então, se você não começar agora, meu irmão, minha irmã, se você não começar agora, na hora do desespero, não adianta. Você vai ficar aí correndo que nem barata tonta, atrás de profeta, atrás de outras pessoas, e você não sabe se vai ser Deus te conduzindo através daquela pessoa, porque uma forma da gente pesar uma profecia é através das escrituras. É confirmando, vendo se realmente tá de acordo. Como que você vai saber se você não lê? Então tem que investir esse tempo. Se você não investir esse tempo, você vai ser enganado. Se você não investir esse tempo, você vai ficar perdido. Se você não investir esse tempo, irmãos, você vai ser levado por todo o vento de doutrina. Eu vejo pessoas que visitam várias igrejas, vai de um lado pro outro. A pessoa acredita em várias coisas, acredita em vários segmentos, assim, do universo. E a pessoa não tem norte. Por quê? Porque falta, irmãos, essa convicção, sabe? De firmar o coração na Bíblia. De firmar o coração na palavra de Deus. A Bíblia fala assim, que se nos for oferecido algo além daquilo do que está escrito, né? Um evangelho onde traga outras coisas, acrescente outras coisas, que a gente tem que rejeitar, né? Porque não é evangelho, porque o evangelho puro é o que está na Bíblia. E o que a gente precisa para viver bem, irmãos, está na Bíblia. Vai por mim, está na Bíblia. Tá na Bíblia. A Bíblia é a base de tudo. Se você apoiar o teu coração na Bíblia, dedicar tempo para conhecer a Deus através da Bíblia, através da palavra de Deus, você vai ter orientação e você não vai ficar perdido. O algoritmo não vai te guiar. E outra coisa, você também vai conseguir ouvir a voz de Deus e você vai conseguir identificar as vozes que vêm de Deus. Porque tem vozes de pessoas que ao nosso redor que vêm de Deus e de pessoas que não vêm de Deus. Até aqui no YouTube, tá? Tem vozes que vêm de Deus e vozes que não vêm de Deus. Lembre-se, ontem eu ouvi uma frase muito impactante, né? A pastora estava falando sobre Eva lá no Jardim do Éden, quando ela foi enganada pela serpente. Então Deus falou uma coisa, a serpente falou outra, a Eva ficou com o que a serpente falou. Então, será que hoje a gente não está repetindo isso? Ao invés da gente ficar com o que Deus fala, a gente está ouvindo o que a serpente está falando, através dos meios de comunicação, através de outras pessoas. Só que como que a gente vai identificar a voz de Deus se a gente não lê a Bíblia? Não tem como. Então, dedique tempo para a leitura bíblica, tá bom? E não ouça não, essas vozes não. Para de ouvir a serpente e ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus através da Bíblia. E depois você analisa os profetas com base na Bíblia. Amém?